Paz e graça, meus irmãos. O Senhor, nosso Deus, vos abençoe. Abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Eu quero iniciar com uma palavra de oração. Nós entendemos que alguns irmãos nossos precisam de uma cobertura de oração. Eu quero convidar vocês nos próximos minutos, antes da própria leitura da palavra, nós orarmos ao Senhor. Temos alguns irmãos enfermos e dentre eles os da grupo de risco, os idosos e alguns que estão precisando tanto de nossa visita de oração. Vamos orar, meus irmãos, por gentileza? Dobre, por favor, a sua cabeça, feche seus olhos, iremos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai querido, por meio de Jesus, o teu Filho amado e poderoso, queremos confirmar sobre os teus cuidados alguns queridos nossos que se encontram enfermos, carentes da ação bondosa do Senhor, necessitados do teu poder em curar, em confortar, em sustentar-lhes a fé. Quero confiar os teus cuidados, o Paulo Roberto, pedir as tuas bênçãos sobre ele, que o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor começou. Abençoe, ó Deus querido, o Anderson Marques também. Ele e os seus filhos, seus pais, põe as tuas mãos sobre ele, ó Deus. É grande a necessidade que ele tem das bênçãos do Senhor. Em especial, ó Deus, ordena que a vida de Jesus aconteça na vida do Anderson, no processo de cura, sustentando-lhe a fé, mantendo firme no Senhor. Abençoe o Sérgio Hausmann, que está aguardando, ó Deus, a bênção do Senhor para a colocação da órtese, que o Senhor abençoe a sua casa, a comunhão dele com a Sandra, visitando aquela família, abençoando-os. Abençoe a Cláudia também. Confiamos aos teus cuidados, ó Deus, as sessões de quimioterapia. Ela precisa tanto das bênçãos do Senhor. Cuide dela, Deus, cuide do Ribeiro, cuide da sua família, suas filhas. Ponha ali, ó Deus, a graça e a alegria do Senhor na esperança em Jesus. Abençoe a Luísa Mara também, ó Deus, ela, o seu Nelson. Abençoe, ó Deus querido, a saúde dela. Confiamos aos teus cuidados. Abençoe o seu Ageu, Dona Maria Helena. Ela está aguardando uma porta que se abra para que ela faça a cirurgia e que tenha as suas dores, ó Deus, cessadas. Enquanto isso não acontece, que a bondade do Senhor, no poder do Senhor, possa visitar a Maria Helena, restaurando-lhe a saúde, tirando as dores, abençoando, ó Deus, a sua casa. Abençoe ela, o seu Ageu, a comunhão com a família. Abençoe. Abençoe Dona Erinéia, ó Deus, os seus movimentos já estão diminuídos por conta da enfermidade, por conta da idade. Visite, sim, abençoe. Abençoe a Dona Luísa Custódio, tua serva. Considere, ó Deus, tudo que ela fez na obra do Senhor e a abençoe. Ela precisa tanto do Senhor. Abençoe, ó Deus, com provisão a sua casa. Abençoe a Nadir, a Nide, já estão limitadas por conta da idade. Cuide assim, são servas do Senhor. Considere quanto elas serviram o Senhor e como foram ao Senhor fiéis. Abençoe sim, ó Deus, em especial a Nadir que tem caído. Sustente sim, ó Deus, abençoe, sustentando, alegrando o coração dela. Abençoe o seu Manuel Arantes, Dona Maria, abençoe Dona Ondina, abençoe sim. Obrigado, ó Deus querido, por tudo que é feito em favor dos teus filhos, guardando-os deste coronavírus, sustentando cada um deles, ó Pai. São pessoas tão queridas nossas. Abençoe, ó Deus querido, a Adi, ó Deus. Abençoe a Dona Áurea. Cuida sim, ó Deus, desse povo. Abençoe o seu Aderbal. Abençoe Dona Odila. Abençoe o seu Pedro e Dona Zélia. A Dona Carmen. Visite a Dona Lourdes Pollon.
Ó Deus, são idosos que precisam tanto do Senhor. Visite em nome de Jesus, ó Deus, o Billy e a sua esposa Odete. Ó querido Deus, eles já enfrentam esta quarentena já há mais tempo do que a gente, por conta das limitações da Odete. Esteja ali, bondoso, querido Deus, e dê a eles a alegria e a força, abençoe a comunhão, a comunicação entre eles, visite-os com poder e graça, restaurando, tirando as dores da Odete. Senhor, queremos te pedir também, por esse grupo de risco, Deus, dentro do grupo estão os nossos irmãos com problema de diabetes, com problemas cardíacos, com problemas pulmonares, aqueles que fazem uso de imunossupressores, que fazem uso de quimioterapia, que fazem uso de radioterapia, eles constituem um grupo de risco maior. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, alegrando-lhes o coração, lançando, ó Deus, sobre o Senhor toda a ansiedade que possa ter ocasionado nesses dias. Abençoe-os sim. Muito obrigado, Pai amado, por termos esse culto online, onde todos podemos buscar ao mesmo tempo o Senhor, e o Senhor bondosamente nos atender. Visite o Senhor. Abençoe, ó Deus querido, o pastor Barnett, dona Ana. Dê a eles a alegria de continuar servindo ao Senhor. Abençoe a saúde dele, ó Deus. Eu confio aos teus cuidados, com gratidão, com alegria. Visite as famílias, ó Pai amado, que nesse período estão mais juntas. Deus, retire deles as dificuldades de relacionamento, as indiferenças, supere, que o amor seja maior do que a indiferença, que a paz e o perdão possam ser maior do que os atritos, que a alegria de estar junto seja grande. Abençoe sim, ó Deus, que haja gentileza nas palavras e doçura nas ações. É o que nós clamamos agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Por gentileza, meu irmão, abra a sua Bíblia nesse texto aí. 2 Reis, capítulo 4, os 7 primeiros versículos. Nós queremos trazer para a nossa realidade esse texto aqui, tá bom? Nós vamos ler. Depois da leitura, eu quero convidar o presbítero Marcos que vem aqui orar ao Senhor, e depois nós vamos meditar um pouco nesse texto, tá bom? A nossa gratidão a todos os irmãos que nos bastidores favorecem que esse culto chegue à sua casa, muitos mesmo, tanto do Ministério de Louvor, como o Miltinho, o André, o Fábio. Nossa gratidão, que Deus possa recompensá-los por isso. Quero agradecer aqueles que estão um pouco mais afastados, mas que prestam o mesmo serviço, como é o caso do Afonso, é o caso do Marcos Vasconcelos, o Nicola. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Vamos ler então o texto? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus,
ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar? Presbítero Marcos Antônio Gondim Vasconcelos vai pedir a bênção do Senhor sobre esse estudo. Somos-te gratos, Senhor, por essa comunhão, pela palavra que vai ser proferida pelo teu servo, pela palavra que realmente vai chegar às nossas mentes, os nossos corações, que ela seja consoladora, que ela seja enriquecedora, que nós saibamos, ó Deus, o que tu tens para nós, cheguemos aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos, aos nossos que estão perto, aos que estão longe. Ainda em casa, ó Deus, proclamemos o Evangelho, proclamemos, ó Deus, a tua palavra. Cuida do teu servo, cuida do nosso pregador, que fique conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu posso imaginar que este tempo de confinamento, ele expôs algumas coisas que provavelmente estivessem debaixo do tapete. E algumas outras coisas que estivessem tão bem guardadas, tão protegidas e tão longe dos nossos olhos, que agora, com tempo de sobra, você redescobriu. Você voltou a encontrar. Vieram para os seus olhos. É provável que este tempo de confinamento tenha feito surgir, trazido à tona alguns problemas que você julgava já estar resolvido. Eu não sei. Eu não sei o que você tem em casa. Eu não sei o que você tinha antes e que às vezes saindo do trabalho e ficando apenas pouco tempo em casa, você deixava essas coisas escondidas, ou debaixo do tapete, ou em uma gaveta, num arquivo, longe dos olhos. E em estando longe dos olhos, elas não feriam a visão. Elas não atrapalhavam o relacionamento. Elas não feriam a comunhão. Estavam lá, guardadas. Não resolvidas, mas guardadas. E nós achávamos que pelo fato de estar guardadas, não trariam mais nenhum dano. Mas agora, uma vez que nós estamos tanto tempo em casa, é provável que essas coisas voltem à tona. Aquelas fotografias antigas que você guardava, agora você tem tempo de rever. Aquelas músicas que você já não ouvia há tanto tempo, agora tem tempo de ouvir. Aqueles filmes que você comprou em DVD, em CD, agora você tem tempo de rebuscar tudo isso. Aquele livro que você começou a leitura, mas que o tempo não permitiu o término, agora você tem esse tempo. O que você tem em casa? Esse texto nos leva a entender isso. A palavra de Deus, ela é muito rica. E já que estamos sob essa quarentena, alguns textos, eles trazem para nós uma verdade ainda não antes descoberta. Uma verdade que, por conta de contextos diferentes, não nos permitiam descobrir a riqueza de todos eles. O texto, ele nos fala de uma pequena casa com muitas dívidas. Casa pequena, mas dívidas muito grandes. E que, por conta disso, eu acredito que a ansiedade pode ter tomado conta daquela família. É provável que aquela mulher já tenha tentado algum recurso para não precisar se expor ao pastor dela,
e revelar a situação vivida em casa, mas ela não conseguiu resolver. É provável que a despensa vazia tenha causado a ela alguma ansiedade, medos. É provável que, por conta de tudo isso, o futuro se afunilou, encurtou e chegou num ponto em que não tem alternativa a não ser procurar ajuda. E é isso que ela faz. Diz-nos o versículo 1 que ela foi ao seu pastor, ao profeta Eliseu. E chegando lá disse: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Interessante isso daqui. É gente crente. É não somente crente, mas é gente crente e que tem relacionamento bom, que teme ao Senhor. É gente da liderança da igreja. Não eram pessoas afastadas, eram pessoas envolvidas. E a crise chegou a eles. E trouxe dívidas. Trouxe problemas. E ela vai lá e diz: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes, você conhece que ele era temente, ele era um servo fiel. Mas a crise chegou. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhes serem escravos. É provável que ela já tenha tido algum acerto com esses credores. Já tenha negociado um tempo. Mas as dívidas só aumentavam. Ela não tinha mais nada em casa. Ela mesmo disse: ela não tem mais nada. Tudo que eu tenho aqui é insignificante. Eu queria tirar desse texto para nós algumas lições, porque ela recorre ao profeta Eliseu na intenção de receber dele alguma resposta, alguma saída. E ela escuta dele o que não esperava escutar. Observemos, portanto, como primeira instância, a palavra do pastor para ela. Ele diz: o que te hei de fazer? O que você espera de mim? Numa situação como essa, o que você aguarda da igreja? Quando você procura conselho, o que você espera ouvir? Porque geralmente, quando nós vamos no médico, nós esperamos que ele examine, e ele examine, e ele examine, e ele apalpe, e ele peça exame, e ele traga um laudo todo bem rebuscado acerca do nosso problema. Quando ele simplesmente diz para a gente: seu problema é isso, tome esse remédio, e não examina, não ausculta, nós nos sentimos mal. Lembram de Naamã, quando ele foi até o profeta, e o profeta não o recebeu como ele esperava que fosse recebido, mas simplesmente mandou uma palavra: falar para o comandante Naamã banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele se sentiu mal, ele não me recebeu, ele não pôs a mão sobre mim. Esse homem diz para aquela viúva: o que eu posso fazer? O que você espera? Aí ele faz uma pergunta interessante. Ele diz: o que você tem em casa? Você saiu de casa. O que você deixou em casa além dos filhos? Essa primeira palavra dele atenta para a provisão. E ele leva aquela mulher a entender que aquele tempo de confinamento por conta de uma crise, de um tempo sem chuva, um tempo de escassez de alimento, a solução poderia estar na casa dela. Ela nunca tinha observado isso. O que ela poderia esperar do profeta naquela busca que ela faz? Ela poderia esperar um empréstimo, quem sabe um montante em dinheiro. Olha, está aqui o dinheiro, vai lá e pague a dívida contraída por seu marido antes de morrer. Ela poderia esperar isso, algum auxílio financeiro.
Ela poderia esperar uma intervenção do pastor Eliseu, do profeta Eliseu, em relação ao credor. Me dá aí o telefone do credor, me passa aí o WhatsApp, eu vou ligar para ele e vou intervir, eu vou defender, quem sabe pedir um prazo maior, quem sabe negociar isso. Ela poderia esperar uma intervenção dele, ela poderia esperar uma oração que fosse. Vamos orar aqui, quem sabe Deus vai dar uma direção. Geralmente, quando a gente não sabe o que fazer, a gente ora. Às vezes a oração, ela é apenas um recurso para que quando não se sabe o que fazer, fazer uso. Vamos orar. Você não sabe o que dizer? Vamos orar. Não sabe o que fazer? Vamos orar. Ela esperou pelo menos isso, mas não. Ele diz, o que eu te hei de fazer? O que é que você tem em casa? Vá para a sua casa e veja o que você tem. Entra na tua casa, fecha a porta, só você e os seus filhos, e veja o que você tem lá. E ela responde, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. O que você tem em casa, meu irmão? Você está me ouvindo agora? Você está em casa, portas fechadas, os teus filhos estão dentro de casa, você está com toda a sua família, não sei se 2 filhos, se 3 filhos, se um casal de filhos, eu não sei se você vive com o seu pai, se com o seu avô, eu não sei, mas o que você tem em casa? O que você diria para mim que aos teus olhos você tem em casa? Se a pergunta feita a você é essa, o que tens em casa? Qual seria a tua resposta? Porque eu tenho percebido que alguns de nós dizem assim, não tenho nada. Quem tem o marido que eu tenho, não tem nada. Quem tem o emprego que eu tenho, não tem nada. Quem tem a saúde que eu tenho, não tem nada. Quem tem o carro que eu tenho, não tem nada. Quem vive aonde eu vivo, não tem nada. Quem é como eu, não tem nada. Quem tem uma esposa como eu tenho, não tem nada. Quem tem os filhos como eu tenho, não tem nada. Isso é nada. Quem vive de aluguel como eu vivo, não tem nada. Quem está desempregado como eu estou, não tem nada. Quem não tem a saúde, não tem nada. O que você diria se essa pergunta fosse feita pessoalmente para você? O que você tem em casa? Não tem nada. Nós, os brasileiros em especial, temos a tendência de exagerar as coisas. Se eu tenho pouca coisa, eu digo que não tenho nada. Se tinha pouca gente, eu digo que não tinha ninguém. Se estava cheio, eu digo que estava todo mundo lá. Não é bem assim, isso é um exagero, até uma forma de falar. Aquela mulher disse, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ele fala, a tua serva não tem nada em casa. Pode ser que você não tenha dito isso, mas você tenha sentido isso. Que viver a tua situação é viver no nada. Experimentar o que você experimenta é viver do nada. Não tenho nada. Quem tem o que eu tenho, não tem nada. Quem vive a situação que eu tenho, não tenho nada. Meu marido não é conselheiro, não. Minha esposa não é companheira, não. Meus filhos não são amigos, não. Então não tem nada. Não tenho nada. É assim que você vê? A palavra do profeta é essa. Vá para a tua casa e veja o que você tem lá. O que você tem em casa? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa. Quem tem uma botija de azeite, não tem nada.
Esse era o pensamento dela. Por conta dessa situação, às vezes as nossas orações são quase que ensinar a Deus o que fazer, ensinar a Deus a ser Deus. Se eu fosse Deus, eu faria isso. Às vezes, por conta de só ter uma botija de azeite em casa, nós nos desesperamos. E como bem pregou o pastor Vinícius no culto desta manhã, lançar sobre ele a nossa ansiedade é a alternativa melhor que nós temos. E descansar nele, porque ele tem cuidado de nós. Meu irmão, a palavra de Deus para você nesta época de crise é: vá para a tua casa, veja o que você tem, entra, fecha a porta e veja o que você tem. Talvez não fosse isso que aquela viúva esperasse do profeta, mas foi isso que ela ouviu. É comum nós não recebermos como resposta das pessoas aquilo que nós esperávamos receber. E às vezes nós nos sentimos ofendidos por conta disso. Eu esperava que ele viesse para mim e colocasse as mãos. Nós esperávamos que fosse Jesus quem haveria de redimir a Israel, mas já é esse o terceiro dia. Nós, às vezes, somos facilmente frustrados por conta de não receber o que nós esperávamos. Aquela mulher não recebeu o que ela esperava. Ela não esperava ser enviada para casa com mãos vazias. Ela não esperava descobrir em casa que a resposta era lá. Mas a palavra de Deus para ela era essa. Em segundo plano, logo após a palavra do profeta, ele faz uma sugestão para ela. Ele diz: vá para casa, e nesta palavra que ele dá, ele sugere uma comunhão. Ele diz assim: pede vasilhas aos vizinhos, não poucas, vasilhas vazias. Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar no vizinho e pedir açúcar. Você pode me emprestar um pouco de café? Porque eu estava fazendo café para a minha família e eu percebi que a água já estava para ferver e eu não tenho café. Olha, faltou açúcar. Estava fazendo um bolo e o trigo não foi suficiente. Não dá para ir comprar porque eu perco o que eu fiz. Você pode me emprestar um copo de óleo? Você pode me emprestar 2 ovos? Porque a receita, ela compreendia 6 e eu só tinha 4. Você pode? É provável que você já tenha ido ao seu vizinho de condomínio, de apartamento, o vizinho da sua família, aquela pessoa amiga, e tenha pedido alguma coisa emprestada. Mas eu não sei se você já pediu panela, vasilhas vazias. Às vezes, as famílias fazem um ajuntamento de parentes e não tem vasilhas grandes. Aí nós recorremos à igreja. Eu já fiz isso. A minha esposa fez uma feijoada um tempo desse, reuniu muita gente e precisou de uma panela grande que a gente não tinha. Aí eu vim aqui e falei com a Carol: Carol, eu preciso de uma panela. E a Carol me emprestou uma panela com tampa, eu levei, a Beth fez a feijoada e nós comemos com suficiência. Mas aqui ele diz assim: pede vasilhas, não poucas, vasilhas vazias aos seus vizinhos. E fez a sugestão. Ela promovia essa comunhão, esse entrosamento. Numa época de vasilhas vazias, nós não temos dificuldade de emprestar vasilhas vazias. Numa época de escassez, o que nós temos é vasilhas vazias. Não temos dificuldade. E ela pediu então, não poucas. E ela foi em casa, chamou os filhos e foram pedir vasilhas vazias. Após a ideia da provisão estar em casa, ela precisava de vasilhas vazias. É lógico que ela tinha vasilhas vazias em casa. Ela não tinha, eram vasilhas cheias, isso ela não tinha. Mas ela tinha uma dívida muito alta, ela precisava de muitas vasilhas.
Então ela usou os vizinhos. Essa sugestão de comunhão, ela fez ao chegar em casa. É interessante que o profeta, nesta sugestão, manda ela usar os filhos. Eles estariam à disposição. Eles seriam parte do pagamento da dívida. Agora eles são partes da sugestão da solução. Ele manda chamar os vizinhos e pedir vasilhas. Após isso, entra, fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Envolve os teus filhos. Numa época de confinamento, meus irmãos, nós precisamos ter atividades que envolvam todos eles. Atividades que envolvam os pequenos, atividade que envolvam os mais velhos. Nós temos que promover alguma coisa dentro do ambiente de casa que leve todos a uma participação mais efetiva. Isso é bom para a comunhão, isso é bom para a nossa alma, isso traz para a gente um senso de valorização. Algumas famílias tomam decisões sem compartilhar com os filhos. Às vezes o marido que tem o maior salário, ou às vezes o único salário, chega em casa com um carro diferente da qual ele saiu e não tomou informação nenhuma à família. Ele não levou a participação de ninguém. Ele simplesmente trouxe. Por quê? Porque o salário é dele. Porque o dinheiro é dele. Porque quem manda é ele. Ele é o sacerdote. Ele é o provedor. Por que ele tem que compartilhar com os filhos isso? Só que aqui, nesta época de confinamento, é necessário esta sugestão de envolvimento, que todos participem. Os nossos filhos devem participar das nossas lutas, devem ter conhecimento das nossas crises, devem compartilhar as nossas preocupações, porque somos uma família. Somos uma família. E é necessário esse envolvimento. A mulher foi ao profeta e fez um pedido. E o profeta deu uma direção que ela não esperava. Ele disse: vai para a tua casa, chama os teus filhos, pede vasilhas vazias aos vizinhos, depois entra, fecha a porta. Isso envolveria a participação de todos eles. No capítulo 4 é muito claro. Em seguida a isso, ela obedece. Ela poderia não gostar do que o pastor falou, mas ela obedece. Naamã não quis obedecer à palavra do profeta quando o mandou tomar banho, mas ele obedeceu. Quando o Senhor Jesus chega aos discípulos e eles já lavavam as redes, após uma noite frustrada de pescaria, Jesus disse: voltem e lancem ao lado direito do barco. Eles estavam cansados, frustrados, e poderiam não querer obedecer, mas eles disseram: sob a tua palavra lançaremos as redes. E foram grandes os frutos. Às vezes nós não temos vontade de obedecer quando a palavra dada contraria ao que nós esperávamos ouvir. Vai para a tua casa. Não era o que ela queria ouvir. Talvez um empréstimo, talvez uma intervenção junto aos credores, talvez alguma coisa, pelo menos oração. Mas não. Vai para a tua casa e pede vasilhas vazias. A ação desta viúva na obediência à palavra, mesmo não gostando, ou mesmo não entendendo o que iria acontecer, nos ensina a cooperação de cada parte. O que o seu filho de 5 anos faz em casa para ajudar na limpeza?
ele, após brincar, ele foi ensinado a guardar os brinquedos ou isso é tarefa da mamãe? Ele foi ensinado a levar o lixo para o lugar próprio. Quando ele almoça, ele recolhe pelo menos o prato da mesa e coloca na pia, ou ele deixa lá. O seu filho adolescente, quando vai almoçar, o prato fica lá no sofá, o copo fica no chão. É isso que você está ensinando? Vai para a tua casa e envolve a participação de todos. E ela faz isso. Ela chama um filho, traga uma vasilha, meu filho. E ela enchia. Agora outra vasilha, o outro filho. Aí ela enchia. Uma cooperação. Um sentido de que o problema era de todos, a solução envolvia todos e o benefício era também para todos. A ação daquela viúva promove cooperação. É assim na nossa casa. Versículo número 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cooperação. Cada um tem uma função diferente. Não mais importante, não menos importante, diferente, mas necessária. A cooperação é necessária. Entenda isso. Por menor que seja o trabalho que o seu filho vai fazer, é importante. Hoje você vai lavar as louças para a mamãe. Amanhã você vai fazer isso. Não deixe a toalha no chão. A roupa suja, recolha no cesto. Ou é você que faz isso? O príncipezinho levanta, deixa a cama como está, e você vai lá e arruma para ele, e vai lá e põe no lugar. Meus irmãos, nós aprendemos que dentro de casa, principalmente quando nós temos um tempo maior para estar juntos, é necessário que cada um faça a sua parte, para que o peso não seja demasiadamente sobre um, em detrimento de outro. No culto caseiro, nesse culto chamado doméstico, estimule a participação. No boletim que você recebeu, tem 3 dicas. Estimule a cooperação, estimule o envolvimento. Olha, na próxima semana, nós vamos estudar sobre Lucas capítulo 4, de 1 a 13. Então, você vai ler, o seu irmão vai orar, e o papai vai trazer uma explicação. Depois eu vou perguntar, o que você aprendeu? E o que você aprendeu? E o que a gente vai fazer? Cooperação. A mamãe agora vai orar. E na próxima semana você vai cantar um corinho para a gente. Cooperação, envolvimento, até sairmos dessa crise. E depois que sairmos, continuar com isso. Porque esse tempo de confinamento, ele nos despertou alguns valores que nós tínhamos perdido há algum tempo. A palavra do profeta. Vai para a tua casa. O que você tem em casa? A tua serva não tem nada, a não ser uma botija. Numa época de crise, quem tem uma botija pode não ter nada. Numa época de crise, quem tem uma família que eu tenho, não tem nada. Numa época de crise, quem está desempregado, não tem nada. É assim que aquela mulher viu. Aí a ação do profeta sugere a comunhão. Vá para a tua casa. Junta os teus filhos. Pede vasilhas às vizinhas. Não poucas. A ação da viúva ensina a cooperação. Cada um tem uma parte. Cada um tem uma função. É assim a nossa família. Cada um tem uma função. A mão faz o que é próprio da mão fazer. O pé faz o que é próprio do pé fazer. A boca faz o que é próprio da boca fazer. E cada um para o benefício do corpo inteiro. E por fim,
acima de tudo isso, por dentro de tudo isso, apesar de tudo isso, havia um Deus extraordinário que promoveu aquilo tudo para trazer lições para todos eles e para nós aqui. A ação de Deus estimula a disposição. Quando a mulher falou para os filhos, tragam vasilhas, e ela enchia, e enchia, e enchia, e enchia, até que ela falou para um deles, traga outra vasilha. Aí o filho disse, mamãe, não temos mais vasilhas vazias. Temos muitas vasilhas e todas estão cheias. Nesse momento, cessou o azeite. Não houve desperdício. Não houve queda. Não houve quebra. Não. O azeite parou. O azeite cessou quando cessaram as vasilhas vazias. O que ela fez? Versículo de número 7. Então, ela foi ao profeta e contou tudo o que aconteceu. Agora ela vai lá com um novo ânimo. Ela tem uma história para contar. Ela tem um milagre para compartilhar. Ela traz uma vitória. Ela não sabia que seria daquele jeito. Ela foi, pediu uma oração. Pediu uma provisão. Ela pediu um cuidado. Ela compartilhou uma situação. Ela contou da sua dor. O profeta deu uma direção para ela. Ela foi e obedeceu. Agora ela retorna com o resultado. E ela diz, aconteceu um milagre. Olha só, o meu filho trouxe e eu enchi, a vizinha emprestou e eu enchi, agora estamos com a casa cheia de azeite. O que antes era pouco, o pouco foi multiplicado. Não entrou nada diferente naquela casa que já não tinha antes. O que ela tinha? Tinha azeite. Ela não entendeu que aquele pouco ou aquele nada aos seus olhos poderia ser a solução do problema. O que você tem em casa? Quem tem o que eu tenho não tem nada. Pode ser que Deus vá usar esse nada aos teus olhos para solucionar essa crise instalada na sua família. Esse nada aos teus olhos pode ser o instrumento que Deus vai usar. E quando Deus multiplicar, mudar a história, conta isso, canta isso, testemunha isso. E as pessoas vão ser edificadas com o seu testemunho. Observe que ela vai ao homem e conta. Fez o homem saber tudo isso. Aí ele disse, vai, vende, paga e viva. Vai, vende, paga e viva. Vender azeite numa época de recessão não é algo muito fácil, porque aos nossos olhos azeite não é algo de primeira importância. Não é. Nem é de segunda importância. Mas é o que ela tinha em casa. O milagre não estava apenas na multiplicação do azeite na botija. O milagre estava também na venda. Aquele que começou boa obra, ele vai completar. Ele não vai ficar na metade. Ele vai completar. Acredite nisso. Continue acreditando que ele vai completar a obra que ele começou. Não vai apenas ter azeite. Não, você vai precisar vender. Outra vez, os seus filhos vão entrar no envolvimento. Outra vez haverá uma cooperação. Você vai vender os azeites. Você vai divulgar o azeite. Isso vai exigir de você disposição. Vai exigir de você sabedoria. Isso estimula o trabalho e não o ócio. Porque às vezes nós queremos um milagre que favoreça o ócio. Às vezes nós damos ideias para Deus que nada mais são do que a promoção do ócio. Mas ele não. Ele estimulou o trabalho. Vai,
vende o azeite e paga a tua dívida. Quanto tempo nós não sabemos. É provável que até os credores levaram um pouco de azeite. Olha, o que eu tenho aqui é azeite. Tenha paciência, nós vamos vender o azeite. Aí nós vamos pagar a dívida. Você não quer levar um pouco de azeite? Leva um pouco de azeite como parte do pagamento. E ela fez isso. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrou. Trocar azeite por pão, trocar azeite por roupa, trocar azeite por arroz, por feijão, é um escambo. Vamos voltar ao tempo do escambo. O que você tem? Ah, eu tenho isso. Eu preciso daquilo. Posso trocar? Isso vai envolver a família toda. E Deus abençoou, completando o milagre. Quero orar por você. O que você tem em casa? O que você tem em casa? Pode ser que aos teus olhos, o que tenha em casa é pouco, é pequeno, é insuficiente. Aos teus olhos é insuficiente. Pode ser que aos teus olhos, ter o que você tem é ter nada. Pode ser que aos teus olhos, viver o que você vive é viver o nada. Sofrer como você sofre é viver nada. Mas Deus não vê assim. Pode ser que a tua oração proponha como resposta de Deus um novo caminho. Irmãos, Deus permitiu que um vírus, algo invisível, causasse tanto problema no mundo inteiro. Eu não sei se alguma mente humana era capaz de imaginar que algo tão pequeno pudesse parar o mundo inteiro. Não foi uma grande guerra. Não. Foi um pequeno vírus. Paralisou. Imagine as grandes coisas que Deus tem para fazer. Se um vírus que Ele enviou paralisou, imagine uma grande obra. Esse vírus mostrou que nós somos muito pequenos. Que dependemos mais do que nós imaginávamos. Eu quero orar para que aquilo que você tenha em casa, que aos teus olhos seja como nada, Deus multiplique e abençoe. E esse nada seja parte da solução, para a glória de Deus e para a alegria e sustento da sua casa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse texto e pelas lições que podemos tirar dele. Perdoe-nos se às vezes, ao nos referir à nossa casa, nós falamos que não temos nada. Perdoe-nos se às vezes, ao nos referir aos membros da nossa família, nós dizemos que não temos nada. O Senhor nos fez ver, na luz desse texto, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor multiplica pão, mas também multiplica azeite. E o Senhor faz com que o envolvimento de todos nós proporcione com maior facilidade a solução. Oh Deus, se eu posso te dizer obrigado, eu digo obrigado, porque esse tempo de confinamento nos fez ver algumas verdades que não tínhamos observado antes. Obrigado por isso. Eu acredito, Senhor Deus, que desta experiência de confinamento virá uma igreja mais forte, famílias mais fortes, mais solidificadas no Senhor e na Tua palavra, porque esse confinamento nos levou a observar
que somos mais independentes do que o que nós imaginávamos. E hoje, na pregação da manhã, o Senhor nos fez ver que o Senhor tem cuidado de nós. Não porque trabalhamos, mas porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Obrigado por isso. Abençoe as famílias, ajude-as na comunhão, na comunicação, ajude-as na promoção da paz e da harmonia nesse tempo todo, para que uma vez elas fortalecidas, ao retornarmos à comunhão, retornemos mais fortes, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus lhe abençoe, Deus lhe fortaleça. Obrigado, muito obrigado.